A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados. Neste momento eu trago uma palavra do céu para nossa meditação, que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, que vai falar a respeito da missão dos 70 discípulos de Jesus. O Senhor Jesus ensinava aos seus discípulos como eles deveriam se comportar e como eles deveriam fazer na grande tarefa que eles iam fazer. E essa mensagem também é para nós, irmãos, porque nós somos discípulos de Jesus. Se nós estamos pregando o evangelho dele, nós temos que seguir as instruções do Senhor. E o Senhor diz assim para os seus discípulos, no versículo 3: Ide, eis que eu vos mando como cordeiro no meio de lobos. O que o Senhor quer dizer, diz para os discípulos, quer dizer para mim e para você através dessas palavras, é que eu e você nesta tarefa de cumprir o ide dele, de obedecê-lo a palavra dele, seria difícil, porque nós estaríamos correndo risco, nós estaríamos correndo perigo, mas que nós não viéssemos a temer, porque ao mesmo tempo que Jesus enviou os discípulos dele e nos envia, o Senhor garante, meus queridos amados, a nossa proteção, o nosso livramento, porque tudo é ele que faz. E o Senhor instruiu os seus discípulos desta forma. E ele dizia assim no versículo 8, diz assim: E em qualquer cidade em que vos entrastes e vos receberem, comei do que lhe for oferecido. Isso significa que o Senhor estava ensinando para os seus discípulos e para nós hoje, que aonde nós for enviado para pregar o evangelho dele, nós não devemos se preocupar em se nós vamos ficar em lugar confortável ou com que vão oferecer, que tipo de comida vão nos oferecer. Nós temos que ficar ali e comer do que for colocado à mesa. Ou seja, nós temos que ficar ali aonde nos colocar. Aleluia, Jesus querido, amado, aleluia. E ele continua dizendo assim no versículo 9: Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, e é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia. Aonde os discípulos de Jesus chegavam e nós também chegamos, nós temos uma missão a cumprir. Aleluia, Jesus querido. É profetizar a palavra do Senhor, não as nossas próprias palavras, mas evangelizar a mensagem da cruz como ela é e curar os enfermos, abençoar tudo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E é interessante, meus queridos amados, que ao Senhor Jesus, quando enviou os seus discípulos e deu esses ensinamentos para que eles fizessem, quando eles voltaram, aleluia, Jesus, quando eles voltaram para o Senhor Jesus, eles voltaram com o seu coração alegre, porque tiveram êxito em tudo aquilo que eles fizeram. Ou seja, eles curaram, eles profetizaram, na onde eles chegavam, ele pregava o reino de Deus. E eles também disse assim, aleluia, Jesus, no versículo 17: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeita. Aleluia. Aqueles discípulos voltaram com tanta alegria pelo poder e autoridade ao qual o próprio Jesus tinha dado para eles, ao ponto de os demônios obedecê-los, se sujeitar a eles. Meus queridos amados, os demônios aqui que eles dizem que se sujeitaram a eles, não eram os próprios discípulos, as forças dos próprios discípulos. Era a autoridade que os discípulos carregavam. Era a presença de Jesus que os discípulos carregavam sobre eles. Então quem fazia não eram os discípulos, mas sim a autoridade e a presença de Jesus
que estava em seus discípulos e que também está em nós hoje, meus queridos amados. Mas é interessante que o Senhor Jesus disse para eles: eu via Satanás como um raio cair do céu. E quando Jesus disse que via Satanás cair como um raio do céu, eu aqui meditando na palavra do Senhor e o Espírito Santo me dando gozo, a alegria no meu coração de imaginar, aleluia, Jesus, que tamanha autoridade e poder tem a palavra do Senhor e a presença do Senhor na vida dos seus servos. Que quando eu imagino assim, que enquanto os discípulos iam pregando a palavra do Senhor com autoridade, com ousadia, com poder e proclamando o nome de Jesus, eu imagino aquele monte de demônios caindo por terra. Aleluia, Jesus querido. Por que, irmã Francisca, que você imagina assim, com tanto gozo, com tanta alegria? Porque demônios não têm medo de palavras de homem. Demônio não tem medo de palavras de sabedoria de homem, de uma boa oratória, de falar bonito, não. Os demônios, ele tem medo e se sujeita, é o poder da palavra do Senhor. Aleluia, é o poder da palavra do Senhor, oh glória. E cada vez que eu e você profetizamos esta palavra, a sã doutrina como ela é, os demônios caem por terra, porque quem tem o poder é a palavra do Senhor. Aleluia, meus queridos amados, e eu meditando aqui, o Senhor continua dizendo para os seus discípulos assim, ó. O Senhor diz assim no versículo 20: mas não vos alegrei, porque se vos sujeita os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vosso nome escrito no céu. O que eu entendo para minha vida e te entrego também para a tua vida neste dia. Que o que vai nos fazer ter muito êxito e ser muito feliz na missão ao qual o Senhor nos entregar para a minha vida e para a tua vida fazer no reino dele, pregar o evangelho dele, o que vai fazer a nossa missão completa é a nossa comunhão com o Senhor. É a entrega do nosso coração total para ele, fazer a obra dele por excelência, ser fiel à sua palavra, obedecê-lo quando ele nos mandar fazer, do jeito que ele fizer, para que nosso nome, meus queridos amados, o meu e o teu, esteja escrito no céu, no livro da vida. Porque o próprio Jesus disse que nós devemos se alegrar, além de tudo isso, dos milagres e as maravilhas que nós fizemos em nome dele, nós devemos se alegrar também muito mais por nosso nome está escrito no céu. Isso significa, se o nosso nome está escrito no céu, é porque nós fizemos tudo quanto o Senhor vos mandou, nos mandou. Oh Jesus querido, meus queridos amados, o que o Senhor Jesus quer dizer para mim e para você? Se entrega a tua missão por completo nas minhas mãos. Eu te envio, tu vai e deixa que eu faço por ti. Busque ter comunhão comigo, busque ter a profundidade comigo, para que você vai bem em tudo quanto eu te ordenar fazer.